A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Jefferson Duarte e estou aqui hoje para estar te ajudando a compreender um pouquinho sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Se você, caso ainda não assistiu às 3 primeiras aulas, que é a igreja de Éfeso, de Esmina e de Pérgamo, te faço um convite a assistir para você estar podendo compreender desde o início. Hoje estamos com a igreja de Tiatira, que está no capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. Vamos lá? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. E eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos, eu aos demais em Tiatira, a todos que não têm destas doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vós tendes, retende, por até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Tiatira foi uma cidade muito pagã. E, curiosamente, a igreja que estava em Tiatira não foi uma igreja tão perseguida. Ela não era uma igreja que era forçada a adorar o imperador. Os cristãos dessa igreja até faziam uma boa parte do evangelho ali como certo, mas ela também estava envolvida na imoralidade. E isso acabava manchando o nome da igreja. Essa cidade, por ser muito rica, ela tinha muitos comércios, né, de nome, com muitas vendas, e todos que estavam naquela cidade queriam mais riqueza ainda. E o povo da igreja da cidade de Tiatira acabou crescendo os seus olhos nessas coisas também, nas finanças da cidade. E acabou que a igreja começou a fazer muita amizade com os ímpios e, pelos seus interesses próprios, acabou prejudicando essa congregação. Foi ali também, além da imoralidade, um sincretismo, assim como foi a igreja de Pérgamo, teve um sincretismo. Eles começavam a misturar as religiões, tudo em um só local. Jesus permitiu essa igreja seguir a si mesmo. Ele deixou eles viverem da forma que eles queriam, para ver se eles iam se arrepender. Jesus dá tempo para eles se arrepender, mas parece que isso prejudicou eles internamente. Eles não buscaram o perdão em Cristo, não buscaram voltar suas práticas para Cristo e foram mergulhando mais ainda na imoralidade. E agora surge uma figura também, que é Jezabel. Não falo Jezabel do Antigo Testamento que matou os profetas, mas aqui numa simbologia de imoralidade. Jezabel, que se dizia ser profetisa, para sensualizar os profetas e assim matar os profetas. É bem verdade que muitas pessoas hoje, mesmo estando congregando, sendo crentes, estão nessa prática da imoralidade, ainda que não seja fisicamente, mas às vezes mentalmente ou espiritualmente. Fisicamente, essa pessoa está praticando relações com outra pessoa que não está fazendo parte do relacionamento conjugal dela. Agora, mentalmente, às vezes a mente dessa pessoa está sendo dividida. Ela não está concentrada nas coisas de Deus, mas a sua mente está se relacionando com outras coisas mundanas. Espiritualmente,
nós vamos ver que essa pessoa adora a Deus, mas adora outros espíritos também. Nós vamos ver que Deus mandou Oséias se casar com uma mulher que era prostituta, e ela, depois de estar casada com ele, ter filho, ela sai e vai prostituir-se de novo. Jesus, ou Deus aqui, ele estava fazendo uma comparação que Israel estava assim com Deus, estava em relacionamento com Deus, mas quebrou a aliança e voltou às suas práticas imorais. E depois Deus manda Oséias ir lá de novo e chamar essa mulher, por causa do amor de Deus para Israel. Então ele está fazendo essa comparação. E hoje nós estamos vendo isso acontecer também. Muitas pessoas adoram Deus de segunda a sexta, mas de sexta a domingo já não estão mais ali firmes com Deus. Então temos que tomar cuidado com essas pessoas também, porque a Bíblia aqui está dizendo que Jezabel era uma que seduzia os seus profetas. Então temos que cuidar para que não possamos ser sensualizados, ser tocados e acabarmos caindo nesse tipo de pecado também. Tem uma coisa que acontece com essas pessoas que é grave. Pessoas que geralmente fazem relações, imoralidades, aonde não estão no casamento, logicamente, se elas não tiverem nenhum cuidado, essa pessoa pode ser acometida de alguns tipos de doença, assim como mentalmente e espiritualmente. E uma imoralidade mental, essa pessoa ela tem que buscar o relacionamento com Jesus, para que a sua mente possa estar concentrada nas coisas de Deus. Contudo, todo tipo de doença traz um declínio. Quando é na carne, a pessoa sente o seu corpo doer, sente os seus cansaços, sente tudo aquilo que vai entranhar no seu corpo físico. Quando é na alma e na mente, nós percebemos que essa pessoa já não tem mais esperança, não tem mais fé, não tem aquela alegria. Então sabemos que toda imoralidade é pecado, e todo pecado ele traz destruição. Temos comparações de duas mulheres. Tinha a mulher do fluxo de sangue que padeceu na carne, mas ela foi até Jesus Cristo e Jesus Cristo perdoou ela. Então ela foi perdoada e ela foi curada, né, daquele seu fluxo. Outra mulher também é a mulher samaritana, a qual Jesus teve um encontro com ela. Essa mulher foi perdoada também, mas a dor dela era na alma, era no espírito. Essa mulher não podia ter amizade com os judeus e nem com muitas pessoas, por causa da consequência do pecado que ela estava. Mas Jesus teve um encontro com ela e abençoou. Duas mulheres, uma com a dor na carne, corpo, e outra com a dor na alma. Mas Jesus é poderoso para curar e para perdoar pecados. Jesus também aqui ele faz uma promessa para aqueles que vencessem, para aqueles que não fizessem parte desse povo que estava na prática do pecado, receberia agora a estrela da manhã como uma promessa. A estrela da manhã está apontando para Cristo. Ainda que saibamos que outrora o anjo caído, ele foi chamado de estrela da manhã, mas nesse contexto do Apocalipse está se referindo a Jesus. Jesus que está no alto, virá do alto para nos receber no alto também. Então, aqui faz menção de Jesus, para aqueles que vencerem se encontrarão com a estrela da manhã, que é Cristo. Com essa lição da igreja de Tiatira, nós aprendemos algumas coisas. Que não podemos ter um relacionamento extraconjugal. Tomar cuidado para não prostituirmos o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Pois Jesus ele não nos troca e não nos vende. E também não nos divide. Então nós precisamos estar sempre atentos para as coisas de Deus. Porque basta, às vezes, um minuto e nós acabamos nos prostituindo e ficamos longe do nosso Salvador. Então, por isso que Jesus está falando que é necessário o arrependimento. Jesus deu tempo para eles se arrependerem. Então, Jesus também está dando tempo para a igreja de hoje e para o povo de hoje se arrepender também. Porque a promessa é
que um dia nós nos encontraremos com Ele. Então, se hoje nós nos arrependermos, Jesus também vai nos levar diante do Pai. Então, lembrando, vamos nos arrepender da imoralidade, vamos voltar a um amor único com Cristo, vivendo assim em harmonia com Deus. Não podemos dividir a nossa adoração, dividir o nosso corpo, dividir a obra que nós temos que fazer, porque a nossa obra deve ser feita em nome e para Cristo. E um dia Ele nos chamará do alto das nuvens para a eternidade. Então, a maior lição que eu aprendo com esse texto é que, mesmo a igreja de Tiatira estando na imoralidade, Jesus Cristo deu tempo para que eles viessem se arrepender. Se hoje você está em algum tipo de prática da imoralidade, Deus está te dando tempo para o arrependimento. Agora, se você não está nessa prática, cuidado para que não caia, pois a Bíblia mesmo diz: aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Não julgue o seu próximo sem a justiça bíblica, mas tome muito cuidado quando você for ajudar alguém nessa situação. Se essa palavra te ajudou, se você conseguiu aprender alguma coisa com essa lição, curta e compartilhe para que possamos alcançar um maior número de pessoas e que Deus te abençoe.